Você sabia que existem documentos históricos fora da Bíblia que comprovam a existência real de Jesus Cristo? Evidências que silenciam até os céticos mais resistentes. Neste vídeo, vou revelar 6 provas irrefutáveis que mudam tudo. Porque aqui está o que quase ninguém te mostra. Existem registros fora da Bíblia, escritos por historiadores que nem eram cristãos, que mencionam Jesus como uma pessoa real. E não para por aí. Algumas dessas evidências ficaram escondidas por séculos, outras foram ignoradas. E uma delas pode simplesmente desmontar tudo o que você já ouviu sobre esse assunto. Nos próximos minutos, você vai ver 6 evidências que estão deixando até céticos sem resposta. E a última muda completamente o jogo. Vamos começar pela primeira prova. E ela vem de um lugar que talvez você nunca imaginou. Um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que viveu no 1º século, escreveu algo que mudou para sempre o debate sobre a existência de Jesus. Josefo não era cristão. Ele não tinha nenhum interesse em promover a fé cristã. Na verdade, ele escrevia para os romanos, documentando a história do povo judeu. E mesmo assim, nos seus registros históricos, ele menciona Jesus de forma clara e direta. No livro Antiguidades Judaicas, escrito por volta do ano 93 d.C., Josefo fala sobre um homem chamado Tiago, irmão de Jesus, que foi executado. Ele escreve textualmente sobre Tiago, irmão de Jesus, chamado o Cristo. Perceba a importância disso. Um historiador secular, reconhecido até hoje como uma das fontes mais confiáveis sobre aquele período, registra Jesus como uma figura real, não como mito, não como lenda, como alguém que existiu de verdade. Mas tem mais. Existe outra passagem nos escritos de Josefo que fala diretamente sobre Jesus. Ela é conhecida como Testemunho Flaviano. Nessa passagem, Josefo descreve Jesus como um homem sábio, que realizava feitos extraordinários e que foi condenado por Pilatos à crucificação. Alguns estudiosos debatem se partes dessa passagem foram alteradas por escribas cristãos ao longo dos séculos, mas a maioria dos historiadores concorda que o núcleo original é autêntico. E isso é profundo. Pense comigo. Se até um historiador judeu que não seguia Jesus registrou a existência dele, isso desmorona completamente a ideia de que Jesus foi uma invenção da igreja. Josefo estava documentando fatos históricos, não promovendo uma religião. Ele estava simplesmente relatando o que aconteceu naquela época. E Jesus estava lá. Real. Presente. Marcando a história de forma impossível de ignorar. Agora vamos para a segunda prova, e essa vem de Roma. Um historiador romano chamado Tácito, considerado um dos mais rigorosos e confiáveis de todos os tempos, escreveu sobre Jesus em seus anais, por volta do ano 116 d.C. Tácito não era cristão. Aliás, ele desprezava os cristãos. Ele os chamava de supersticiosos e falava deles com desprezo. Mas mesmo com toda essa antipatia, ele não conseguiu negar a existência de Jesus. Nos anais, Tácito descreve o grande incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64, e como o imperador Nero culpou os cristãos por isso. E ao explicar quem eram esses cristãos, Tácito escreve que eles seguiam um homem chamado Cristo, que foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Ele não está falando de um personagem fictício. Ele está registrando um fato histórico. Cristo existiu. Foi executado, e seus seguidores estavam espalhados por Roma apenas 3 décadas depois da sua morte. Isso é poderoso. Tácito não tinha nada a ganhar ao mencionar Jesus. Pelo contrário, ele estava apenas sendo fiel à verdade histórica. E a verdade é que Jesus Cristo não foi uma lenda criada séculos depois. Ele foi uma pessoa real, que viveu, ensinou, morreu e deixou um impacto tão profundo que até seus inimigos tiveram que reconhecer sua existência. A terceira prova vem de outro romano. Seu nome era Plínio, o Jovem. Ele era governador da Bitínia, uma província romana na atual Turquia,
E por volta do ano 112 d.C., ele escreveu uma carta ao imperador Trajano, pedindo conselhos sobre como lidar com os cristãos. Nessa carta, Plínio descreve como os cristãos se reuniam antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo, como se ele fosse um deus. Ele menciona que eles se recusavam a adorar os deuses romanos e que preferiam morrer a negar sua fé em Cristo. Perceba o que está acontecendo aqui. Menos de 100 anos após a morte de Jesus, já existiam comunidades inteiras de pessoas dispostas a morrer por ele. E isso não é especulação. São registros oficiais do governo romano. Plínio estava preocupado com o crescimento do cristianismo e precisava de orientação sobre como lidar com essa nova fé que se espalhava rapidamente. Isso só faz sentido se Jesus realmente existiu. Ninguém morre por um mito. Ninguém entrega sua vida por uma história inventada. A Bíblia nos lembra em João 15:13 que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Esses primeiros cristãos não estavam morrendo por uma ideia abstrata. Eles estavam morrendo porque tinham certeza absoluta de que Jesus tinha vivido entre eles, ensinado a verdade e ressuscitado dos mortos. E essa certeza estava tão enraizada que nem a ameaça de morte conseguia abalar. Agora, a quarta prova nos leva a um texto surpreendente. Existe um documento chamado Talmud Babilônico, que é uma coleção de escritos judaicos compilados entre os séculos III e V d.C. Nesses textos, os rabinos judeus mencionam Jesus de forma hostil. Eles o chamam de enganador e dizem que ele foi executado na véspera da Páscoa por praticar feitiçaria e por levar Israel ao erro. Claro que essa é a versão deles, distorcida e cheia de acusações. Mas o ponto central não pode ser ignorado. Eles confirmam que Jesus existiu. Pense nisso. Os próprios opositores de Jesus, aqueles que tinham todo o interesse em apagar sua memória, não conseguiram negar que ele foi uma pessoa real. Eles tentaram difamá-lo, tentaram diminuir sua importância, mas nunca disseram que ele não existiu, porque não podiam. Os fatos eram claros demais. Jesus tinha andado pelas ruas de Jerusalém, tinha ensinado no templo, tinha realizado sinais que deixaram multidões perplexas. E mesmo aqueles que o rejeitaram tiveram que admitir que ele era real. A quinta prova vem de um escritor sírio chamado Marabar Serapião. Por volta do ano 73 d.C., enquanto estava preso, ele escreveu uma carta para seu filho. Nessa carta, ele fala sobre 3 sábios que foram mortos injustamente. Sócrates pelos atenienses, Pitágoras pelos italianos e um rei sábio morto pelos judeus. Esse rei sábio era Jesus. Marabar Serapião não era cristão, mas ele reconhecia que Jesus tinha sido uma figura real e importante, cuja morte trouxe consequências sérias para os judeus. Ele escreve que depois que os judeus mataram seu rei sábio, seu reino foi destruído e eles foram espalhados. Ele está falando da destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., que aconteceu exatamente como Jesus havia profetizado. Em Lucas 21:20, Jesus disse: "Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação." E foi exatamente isso que aconteceu. Menos de 40 anos depois da crucificação, Roma destruiu Jerusalém completamente. E até um escritor pagão reconheceu a conexão entre a morte de Jesus e esse evento devastador. A sexta e última prova é talvez a mais impressionante. Existem cartas escritas por um homem chamado Luciano de Samósata, um satirista grego do segundo século. Luciano zombava dos cristãos. Ele os considerava tolos e ingênuos, mas mesmo com todo o seu sarcasmo, ele nunca negou que Jesus tinha existido. Pelo contrário, ele escreveu que os cristãos adoravam um homem que foi crucificado na Palestina por introduzir novos ensinamentos. Ele chamava Jesus de sofista crucificado. Mas perceba, ele confirma a crucificação. Ele confirma os ensinamentos. Ele confirma que Jesus foi uma pessoa real. Então aqui está a verdade que ninguém pode mais negar. Jesus Cristo existiu. Não é questão de fé apenas. É questão de história.
Documentos escritos por romanos, judeus, sírios e gregos, todos confirmam a mesma coisa. Um homem chamado Jesus viveu na Judéia, ensinou com autoridade, foi crucificado sob Pôncio Pilatos e deixou seguidores que transformaram o mundo. Essas não são histórias da Bíblia. São registros históricos seculares, evidências que resistiram ao tempo e que continuam desmontando qualquer tentativa de negar a realidade de Jesus. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Inscreva-se agora, porque conteúdos como esse, que revelam a verdade profunda sobre a fé cristã, você só encontra aqui. E se você quer ir ainda mais fundo, eu preparei um material exclusivo que vai abrir seus olhos para os enganos que estão destruindo a fé de milhões de pessoas. É o e-book Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não perca essa oportunidade de se proteger e fortalecer sua caminhada com Deus. Mas agora vamos além dos documentos históricos, porque existem evidências arqueológicas que confirmam não apenas a existência de Jesus, mas também os detalhes do mundo em que ele viveu. E uma dessas descobertas silenciou até os críticos mais céticos. Estou falando da Pedra de Pilatos. Em 1961, arqueólogos italianos estavam escavando um antigo teatro romano em Cesareia Marítima, uma cidade costeira em Israel. E eles encontraram algo extraordinário. Uma pedra de calcário com uma inscrição latina. Quando limparam e traduziram, descobriram que a inscrição dizia Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Essa foi a primeira evidência arqueológica física que confirmou a existência de Pôncio Pilatos, o governador romano que condenou Jesus à morte. Antes dessa descoberta, céticos argumentavam que Pilatos poderia ser apenas uma figura inventada pelos escritores dos evangelhos. Eles diziam que não havia provas concretas de que ele tinha existido. Mas essa pedra destruiu completamente esse argumento. Pilatos não era ficção. Ele foi um prefeito real, governando a Judéia exatamente no período em que os evangelhos dizem que Jesus foi crucificado. E isso não é pouca coisa. Os evangelhos descrevem com detalhes precisos o julgamento de Jesus diante de Pilatos. João 18:33 relata que Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Esse diálogo não foi inventado. Aconteceu em um lugar real, com um governador real, em um momento histórico específico. E a Pedra de Pilatos prova isso. Mas tem mais. Outra descoberta arqueológica impressionante aconteceu em 1968, quando arqueólogos encontraram os restos mortais de um homem crucificado nos arredores de Jerusalém. O nome dele era Yehohanan ben Hakkol, e ele viveu no 1º século, na mesma época de Jesus. O que tornou essa descoberta tão importante foi o fato de que os ossos mostravam evidências claras de crucificação. Havia um prego de ferro atravessando o osso do calcanhar. Isso confirmou que a crucificação era realmente praticada pelos romanos naquele período e naquela região, exatamente como a Bíblia descreve. Antes dessa descoberta, alguns questionavam se os relatos da crucificação de Jesus eram precisos. Mas os ossos de Yehohanan provaram que sim. A crucificação era real, era brutal, e era exatamente do jeito que os evangelhos descrevem. Um prego atravessando os pés, os braços pregados em uma trave de madeira, a morte lenta e agonizante, tudo confirmado pela arqueologia. E quando você pensa em tudo isso junto, a imagem fica cada vez mais clara. Jesus não foi um personagem mitológico criado séculos depois. Ele viveu em um tempo e lugar específicos, interagiu com pessoas reais, foi julgado por um governador romano real e morreu de uma forma que era comum naquela época. Cada detalhe se encaixa perfeitamente. Agora vamos falar de outra evidência que muitas pessoas desconhecem. É a chamada Inscrição de Nazaré. Trata-se de uma placa de mármore descoberta em Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, que contém um decreto imperial romano. Esse decreto proíbe, sob pena de morte, a violação de túmulos e o roubo de corpos.
O que torna isso fascinante é que os estudiosos acreditam que esse decreto foi emitido por volta do ano 50 depois de Cristo, exatamente após os primeiros relatos da ressurreição de Jesus começarem a se espalhar. Pense nisso. Por que o imperador romano emitiria um decreto tão severo especificamente sobre violação de túmulos? Porque algo sem precedentes tinha acontecido. O túmulo de Jesus foi encontrado vazio, e a notícia de sua ressurreição estava se espalhando rapidamente. Os líderes religiosos da época alegaram que os discípulos tinham roubado o corpo. Mateus 28:13 registra que os soldados que guardavam o túmulo foram subornados para dizer seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto dormíamos. Mas a verdade não podia ser escondida. O túmulo estava vazio. Jesus tinha ressuscitado. E isso causou tanto impacto que até o governo romano sentiu necessidade de emitir um decreto para tentar controlar a situação. A inscrição de Nazaré é um testemunho silencioso, mas poderoso, de que algo extraordinário aconteceu naquele túmulo. Algo que mudou a história para sempre. Agora deixe-me falar sobre outra evidência que está escrita não em pedra, mas no calendário que você usa todos os dias. Você já parou para pensar por que dividimos a história em antes de Cristo e depois de Cristo? Por que o nascimento de Jesus se tornou o marco central de toda a cronologia humana? Não foi por acaso. Foi porque o impacto da vida de Jesus foi tão profundo que toda a civilização ocidental reorganizou sua forma de contar o tempo ao redor dele. Pense nisso. Existiram imperadores poderosos: Alexandre o Grande, Júlio César, Augusto. Todos eles conquistaram impérios, mudaram o curso de nações, deixaram suas marcas na história. Mas nenhum deles se tornou o marco central do tempo. Isso foi reservado para um carpinteiro de Nazaré, que nunca escreveu um livro, nunca comandou um exército, nunca ocupou um cargo político. Mas ele transformou o mundo de uma forma que nenhum conquistador jamais conseguiu. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a história provou que ele estava certo. Porque desde aquele momento, bilhões de pessoas ao redor do mundo reconheceram que Jesus não era apenas mais um líder religioso. Ele é o divisor de águas da história humana. Ele é a verdade encarnada. E até o calendário que usamos todos os dias testemunha isso. Mas tem algo ainda mais profundo. Vamos falar sobre o impacto explosivo do cristianismo nos primeiros séculos. Quando Jesus morreu, ele deixou apenas um pequeno grupo de seguidores, cerca de 120 pessoas reunidas em Jerusalém, assustadas, escondidas, com medo de serem perseguidas. Mas algo aconteceu. Atos 2 nos conta que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles com poder. E Pedro, o mesmo que tinha negado Jesus 3 vezes, levantou-se e pregou com uma autoridade que converteu 3.000 pessoas em um único dia. A partir daquele momento, o cristianismo explodiu. Em poucos anos, estava espalhado por toda a Judéia. Em poucas décadas tinha chegado à Ásia Menor, à Grécia, a Roma. E isso em uma época sem internet, sem telefone, sem imprensa. As pessoas não tinham como se comunicar rapidamente. As viagens eram lentas e perigosas, e mesmo assim, a mensagem de Jesus se espalhou mais rápido do que qualquer movimento político ou filosófico da época. Como isso é possível? Como um grupo de pescadores, cobradores de impostos e pessoas comuns conseguiu virar o mundo de cabeça para baixo? A resposta é simples. Porque eles tinham visto Jesus ressuscitado. Eles não estavam promovendo uma teoria. Eles estavam testemunhando um fato. E esse fato era tão poderoso que nem a perseguição, nem a tortura, nem a morte conseguiram calá-los. 1 Coríntios 15:6 nos diz que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas após sua ressurreição. Essas não eram visões, não eram alucinações, eram encontros reais com o Cristo vivo. E essas testemunhas estavam dispostas a morrer por aquilo que tinham visto. E muitas morreram. Foram crucificadas, apedrejadas, queimadas vivas. Mas nenhuma negou sua fé. Nenhuma disse que tinha mentido. Porque você pode morrer por uma mentira que acredita ser verdade.
Mas ninguém morre por uma mentira que sabe ser mentira. Os apóstolos sabiam que Jesus tinha ressuscitado, e isso não era negociável. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Tiago foi apedrejado. João foi exilado. Mas nenhum deles voltou atrás. Nenhum deles disse que tinha inventado a história. Porque a ressurreição de Jesus não era uma história. Era a verdade mais real que eles já tinham experimentado. E essa verdade continua transformando vidas até hoje. 2000 anos depois, Jesus Cristo continua sendo a figura mais influente que já caminhou sobre a terra. Mais livros foram escritos sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa na história. Mais vidas foram transformadas por ele do que por qualquer filósofo, político ou líder religioso. Mais pessoas confiam nele, oram a ele, entregam suas vidas a ele do que a qualquer outro nome debaixo do céu. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque Jesus é real. Ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. E ele continua vivo hoje, mudando corações, curando feridas, restaurando vidas. A evidência não está apenas nos documentos antigos ou nas descobertas arqueológicas. A evidência está nas vidas transformadas. Está no ex-viciado que encontrou libertação. Está na pessoa deprimida que encontrou esperança. Está no casamento restaurado. Está na família reconciliada. Jesus não é apenas uma figura histórica. Ele é uma presença viva e ativa. E quando você olha para a história com honestidade, percebe que até os maiores inimigos do cristianismo nunca conseguiram negar a existência de Jesus. Eles tentaram destruir sua reputação, tentaram distorcer seus ensinamentos, tentaram apagar sua memória, mas nunca conseguiram dizer que ele não existiu, porque as evidências eram fortes demais, os testemunhos eram numerosos demais, o impacto era grande demais. Vamos falar sobre algo que poucos percebem. Os manuscritos do Novo Testamento são os documentos antigos mais bem preservados de toda a história. Existem mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento ainda em existência, mais de 10.000 manuscritos em latim, e mais de 9.000 em outras línguas antigas. Nenhum outro documento da antiguidade chega perto disso. Para você ter uma ideia, as obras de Platão são baseadas em 7 manuscritos, as obras de Aristóteles em cerca de 49. A Ilíada de Homero, que é um dos textos mais copiados da antiguidade, tem cerca de 650 manuscritos conhecidos. Mas o Novo Testamento, mais de 25.000 manuscritos, e muitos deles datam de pouquíssimo tempo depois dos eventos originais. Existem fragmentos do Evangelho de João que datam de cerca do ano 125 depois de Cristo, apenas 30 anos após o Evangelho ter sido escrito. Isso é extraordinário. Pense nisso. Imagine que algo importante aconteceu hoje, em 2026. E 30 anos depois, em 2056, você encontra documentos escritos por testemunhas oculares desse evento. Esses documentos seriam considerados extremamente confiáveis, porque foram escritos quando as testemunhas ainda estavam vivas, quando as memórias ainda estavam frescas. É exatamente isso que temos com os evangelhos. Eles não foram escritos séculos depois, como alguns tentam alegar. Eles foram escritos enquanto as testemunhas oculares ainda estavam vivas, enquanto as pessoas que tinham visto Jesus, ouvido seus ensinamentos, testemunhado seus milagres, ainda podiam confirmar ou negar os relatos. E ninguém negou. Pelo contrário, os evangelhos se espalharam rapidamente porque as pessoas sabiam que eram verdadeiros. 2 Timóteo 3,16 nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E Deus garantiu que sua palavra fosse preservada através dos séculos, não por acaso, não por sorte, mas por design divino. Porque a verdade sobre Jesus precisava alcançar todas as gerações, incluindo a nossa. Agora vamos mergulhar em algo ainda mais profundo. As profecias cumpridas. Jesus não apareceu do nada. Sua vinda foi anunciada centenas de anos antes por profetas que nunca se conheceram.
que viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, mas que falaram com uma precisão assombrosa sobre detalhes específicos da vida, morte e ressurreição do Messias. Miqueias 5:2, escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, profetizou que o Messias nasceria em Belém. E onde Jesus nasceu? Em Belém. Isaías 7:14, escrito 750 anos antes, disse que o Messias nasceria de uma virgem. E como Jesus nasceu? De uma virgem chamada Maria. Zacarias 9:9, escrito 500 anos antes, disse que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. E como Jesus entrou em Jerusalém? Exatamente assim. Mas não para por aí. Isaías 53 é talvez a profecia mais impressionante de todas. Escrita 700 anos antes de Jesus nascer, ela descreve com detalhes perturbadores o sofrimento do Messias. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. Isso não é vago. É específico, é detalhado. E foi cumprido em cada detalhe na vida de Jesus. Ele foi traído por 30 moedas de prata, conforme Zacarias 11:12 havia profetizado. Suas mãos e pés foram traspassados, conforme Salmo 22:16 havia anunciado. Sortearam suas vestes conforme Salmo 22:18 havia previsto. Nenhum de seus ossos foi quebrado, conforme Salmo 34:20 havia declarado. E ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme Salmo 16:10 havia prometido. Estatisticamente, a probabilidade de uma única pessoa cumprir todas essas profecias por acaso é astronomicamente impossível. Matemáticos calcularam que a chance de apenas 8 dessas profecias se cumprirem em uma só pessoa é de 1 em 100 quatrilhões. Isso é um número com 17 zeros. Agora imagine mais de 300 profecias cumpridas em Jesus. A probabilidade é tão pequena que se torna impossível. A única explicação é que Jesus é exatamente quem ele disse ser: o Messias prometido, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E aqui está algo que destrói completamente qualquer teoria de conspiração. Os discípulos de Jesus não tinham nada a ganhar ao inventar uma história sobre ele. Pense nisso. Se eles estivessem mentindo, qual seria o benefício? Riqueza? Não. Eles viveram na pobreza. Poder? Não. Eles foram perseguidos e caçados. Fama? Não. Eles foram odiados e desprezados. Então, por que mentiriam? A resposta é simples. Eles não mentiram. Eles contaram a verdade, mesmo sabendo que isso lhes custaria tudo. Pedro, que negou Jesus 3 vezes por medo de morrer, depois pregou ousadamente sobre a ressurreição e foi crucificado por isso. Paulo, que perseguia os cristãos, teve um encontro com Jesus ressuscitado e passou o resto da vida sofrendo por pregar o Evangelho. Ele foi açoitado, apedrejado, preso, naufragou, passou fome, foi rejeitado e, no final, foi decapitado. Por quê? Porque ele tinha visto Jesus vivo. Porque a ressurreição não era uma história bonita, era um fato inegável. E ele não podia ficar calado sobre isso. Em Atos 4:20, Pedro e João declararam diante das autoridades que os ameaçavam: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles tinham visto Jesus, tinham tocado nele, tinham comido com ele após a ressurreição. E nada no mundo poderia fazer com que negassem essa verdade. Mas tem algo ainda mais impressionante: o testemunho das mulheres. Nos evangelhos, as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e outras. Agora, você precisa entender o contexto cultural daquela época. No primeiro século, o testemunho de uma mulher não tinha valor legal. Mulheres não podiam testemunhar em tribunais. Seus relatos eram considerados não confiáveis. Se você estivesse inventando uma história para convencer as pessoas,
jamais colocaria mulheres como as primeiras testemunhas. Isso apenas enfraqueceria sua narrativa. Mas os evangelhos registram exatamente isso. Porque os escritores não estavam tentando criar uma história convincente. Eles estavam registrando o que realmente aconteceu. E o que aconteceu foi que Jesus apareceu primeiro às mulheres. Isso mostra a autenticidade dos relatos. Mostra que os evangelhos não foram fabricados para parecer incríveis. Eles foram escritos para registrar a verdade, mesmo quando essa verdade ia contra as expectativas culturais da época. João 20:18 registra que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: "Vi o Senhor." Ela não disse que acreditava, não disse que esperava, ela disse que viu, porque ela tinha visto. E essa certeza mudou tudo. De uma mulher quebrantada, marcada pelo passado, Jesus fez a primeira evangelista da ressurreição. Isso é profundamente significativo. Agora vamos falar sobre algo que mexe com o coração. A transformação radical que Jesus operou na vida das pessoas. Não estamos falando apenas de mudanças superficiais. Estamos falando de transformações impossíveis. Zaqueu era um cobrador de impostos corrupto, odiado por todos. Mas depois de um encontro com Jesus, ele devolveu tudo o que tinha roubado e deu metade de seus bens aos pobres. Mateus era outro cobrador de impostos. Deixou tudo para seguir Jesus e se tornou um dos escritores dos evangelhos. Pedro era um pescador impulsivo e covarde. Negou Jesus 3 vezes. Mas depois da ressurreição e do Pentecostes, tornou-se uma rocha, um pilar da igreja primitiva, e morreu como mártir sem nunca negar sua fé novamente. Paulo perseguia a igreja, prendeu cristãos, aprovou a morte de Estevão, mas após encontrar Jesus no caminho de Damasco, tornou-se o maior pregador do Evangelho, escreveu grande parte do Novo Testamento e plantou igrejas por todo o mundo conhecido. Essas não são mudanças cosméticas, são ressurreições espirituais. E elas só acontecem porque Jesus é real, vivo e poderoso. 2 Coríntios 5:17 declara que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E isso não é apenas poesia. É uma realidade que milhões de pessoas experimentam todos os dias. Você conhece alguém que foi liberto do vício? Que encontrou paz no meio do caos? Que foi curado de depressão? Que teve seu casamento restaurado? Essas são evidências vivas de que Jesus não é apenas uma figura histórica. Ele é uma presença viva que continua transformando vidas hoje. E isso é mais poderoso do que qualquer documento antigo. Porque você pode questionar um manuscrito, mas você não pode questionar uma vida transformada. Então, aqui está a verdade que ninguém pode mais negar. Jesus Cristo existiu. As evidências históricas são irrefutáveis. Os documentos seculares confirmam. As descobertas arqueológicas provam. Os manuscritos preservados testificam. As profecias cumpridas revelam. Os testemunhos transformados declaram. Jesus não é mito. Ele é a realidade mais poderosa que já tocou este mundo. E agora a pergunta não é mais se Jesus existiu. A pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade? Porque conhecer sobre Jesus não é suficiente. Até os demônios reconhecem quem ele é. O que importa é um encontro pessoal com ele. É abrir seu coração e permitir que ele entre. É render sua vida ao único que morreu e ressuscitou por você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se este vídeo tocou seu coração, se fortaleceu sua fé, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. E não esqueça de adquirir o e-book Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé, que está no primeiro comentário fixado. Continue assistindo os próximos vídeos que vão aparecer na sua tela. A jornada de descoberta da verdade não termina aqui. Que Deus abençoe você.